João 5, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca, ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca, começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Agora, Vitor, vai lá no verso 14. Verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Muito bem. Agora, Vitor, vai lá em Romanos, capítulo 5, verso 20. Romanos 5, 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, aí vai ter outra tradução que vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa tradução ela diz: onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelo privilégio de compartilhar a tua palavra. Eu preciso da tua ajuda. Preciso que o Espírito do Senhor me ajude. Eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos. Para isso eu peço que o Senhor me direcione em cada palavra, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, não faz muito tempo que nós fizemos a reflexão do paralítico no tanque de Betesda. E nós, na oportunidade que fizemos a reflexão, nós conversamos e nós valorizamos alguns pontos que a lição ela nos ensina. Nós falamos
ah, sobre a importância de nós ouvirmos o que Jesus ele está perguntando para nós. E Jesus pergunta para o rapaz: você está aí, faz tempo que você está aí, você quer ser curado? Jesus perguntou se o rapaz queria ser curado. O rapaz ele justifica dizendo: olha, não tem ninguém que me ajuda. A turma está aí na mesma que eu, passando por problema também. Aí quando eles têm uma oportunidade, eles pegam e resolvem a vida deles. E eu fico com o meu problema. E Jesus não estava perguntando se alguém tinha se colocado à disposição para ajudá-lo ou não. Jesus estava perguntando se ele queria ser curado. Interessante a gente ir juntando, né? Você vai conversando da palavra, o Espírito Santo vai trazendo histórias para você juntar uma com a outra. Há poucos dias, se eu não estiver enganado, numa quarta-feira, não tenho certeza, nós conversamos sobre aquela mulher que tinha uma filha possuída, tomada por um espírito mau, e aí essa filha, a mãe vai até Jesus, conversa com Jesus. Jesus ele fala: não é hora de manifestar o milagre na vida dos gentios. Por enquanto eu estou fazendo aquilo que está dentro do propósito de alcançar os judeus. E a mulher ela responde para Jesus: eu sei que até os cachorrinhos que ficam na mesa, quando as pessoas estão comendo, e as crianças deixam cair migalha no chão, até os cachorrinhos se alimentam. Então ela dá a Jesus aquela resposta, e o texto fala, Jesus comenta assim: olha, essa resposta aí é uma resposta que verdadeiramente desbloqueou uma resposta na sua vida. Não é a diferença. Para um, Jesus pergunta, a pessoa ela dá uma resposta: ninguém me ajuda. Com a outra pessoa, Jesus conversa, e a Bíblia diz que Jesus gosta da resposta que aquela mulher dá. Você vê como que é diferente? Situações são parecidas, porque problema ele muda, mas para quem está enfrentando o problema, a situação ela é uma situação de problema, independente do problema. Agora, a resposta das pessoas, a voz de Jesus, ela é diferente. A resposta das pessoas em relação ao que Deus fala e ensina é diferente. A resposta é diferente. Então, nessa manhã, eu perguntei em primeiro lugar se tinha alguém que não é batizado, que ia batizar. Não temos ninguém sem batismo, todos já são batizados. Então nós vamos edificar um pouco mais a sua fé com a palavra, e aí a régua para a gente poder trazer uma reflexão, ela sobe um pouquinho, porque afinal de contas já somos todos batizados. Então a nossa postura enquanto cristão, ela deve ser pelo menos uma outra postura. Deve ser uma outra postura. Então, o texto do paralítico no tanque de Betesda, por vezes, eu mesmo, costumeiramente prego, falando do rapaz que é curado, do rapaz que é observado por Jesus, do rapaz que muitos não o veem, falando que ali naquele lugar, no meio dos cheios de dificuldades, aparentemente não havia uma união, um trabalho conjunto, porque se houvesse um trabalho conjunto, eu ia dizer: eu balançou a água, eu entro. Mas eu entrando, recebendo a minha resposta, eu fico para ajudar o próximo. Quem que é o próximo? É você. Tá bom. Então nós vamos ajudar. Não havia ali, aparentemente,
Eu posso afirmar dessa maneira. A não ser que algum livro da história vá mostrar algo diferente. Mas o texto mostra e a resposta do rapaz mostra. A coisa parece que era meio individualizada. Enfim, o importante para nós pensarmos nesse momento é que aquele rapaz, ele é curado por Jesus. Isso para nós é importante pensar. É curado. Há todo um contexto naquele lugar. Há todo um contexto naquela situação. E de vez em quando nós fazemos reflexões. E se você quiser, pega lá depois, faz uma releitura de João 5. E Deus vai tratar melhor com você ali naquela lição. Mas, na continuidade, nós vemos Jesus chegando aonde? No templo. E quando Jesus chega no templo, Jesus encontra quem? Aquele rapaz. E quando Jesus encontra aquele rapaz, Jesus celebra com aquele rapaz. Que joia que você está aqui, cara. Que bom que você veio. Que coisa formidável. Porque até esses dias você estava na beira de um tanque, esperando uma agitação de água, para quem sabe você receber sua cura. Ficou ali 38 anos esperando. Agora você se encontrou comigo, a sua história mudou, parece que mudou rapidamente. Comigo você não precisou esperar nem 38 segundos. Comigo foi pai bola. Falei, você logo respondeu. Tudo bem que você não respondeu ao certo que eu perguntei. Mas você logo deu uma resposta e eu de pronto já manifestei o milagre na sua vida. Aquilo que durante anos e anos e anos você esperou que acontecesse na sua vida, em Jesus a história foi mudada rapidamente. Jesus está conversando com ele ali. E aí Jesus fala assim, agora vamos combinar uma coisa? Não vai voltar a pecar. Para não acabar acontecendo coisa pior do que estava. Para você acabar não ficando, em vez de 38 anos, ficando 76 anos, o dobro, esperando por alguma outra resposta. Então, toma cuidado. Recebeu a sua bênção? Recebi. Está na bênção? Estou na bênção. É só alegria com Jesus? Só alegria com Jesus. Então, continue na bênção. Porque o mundo jaz no maligno. E tem muita gente que não entende isso daí. Tem muita gente que não consegue captar essa informação, irmã Maria. A irmã Maria trouxe uma bandeja de coisa hoje para mim lá. É para mim só, né? Não é para a Márcia também. A Márcia do Barba, Renado. Tá bom, eu divido um pouquinho com ela. É um negócio cheiroso lá, fui olhar o que é queijo, que é tudo, tá tudo lá. Aleluia. Pode viajar, o que você quiser. Está liberado. Então a gente vê que muita gente não se atenta. Muita gente faz a leitura até igual aquele outro versículo, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí a pessoa para ali. Só que o versículo não para ali. O versículo ele continua e diz: a saber, aos que andam segundo o propósito. Então, se eu estou fora do propósito de Deus na minha vida, não são todas as coisas que vão contribuir para o meu bem, não. Para que contribua para o meu bem, eu preciso estar dentro do propósito. Eu não preciso dar uma de engraçadinho ou de engraçadinha, querer ser o teólogo de plantão, arrumando um monte de justificativa para poder fazer a coisa que é errada. E tem gente que vive assim. Nós vivemos um período assim. Nós vivemos um período em que as pessoas elas vão fazendo os ajustes do jeito que melhor fica ajustado para elas. Elas vão desfrutando das bênçãos que Deus entrega.
mas elas vão ignorando a aliança que todo mês na Santa Ceia nós reforçamos, que é chamada a aliança de sangue. Todas as vezes que comerdes desse pão e beber deste cálice, anunciais a minha volta. Façam isso em memória de mim. Com outras palavras, na Santa Ceia, eu estou dizendo: eu sou um cristão, entreguei minha vida para Jesus, Jesus cuida da minha vida agora, e agora a minha vida ela é impulsionada pela palavra de Deus. E o pecado já não faz mais parte do meu dia a dia. O pecado é um acidente que eu acabo, por vezes, me acidentando com ele, mas eu não vivo mais do pecado. Aí muita gente ignora. Então, a reflexão, quando eu pedia para Deus a reflexão, Deus me levou a esse texto, a esse exemplo bíblico, aliado a Romanos capítulo 5, verso 20, que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Outro dia eu conversava com uma pessoa que dizia: pastor, mas agora eu estou em Cristo, eu posso pecar à vontade, então? E não vai acontecer nada porque eu estou em Cristo. É exatamente o contrário. Quando você não estava em Cristo, você pecava porque você não vivia debaixo da lei de Cristo, para que você tivesse vida. Você vivia debaixo da lei dos homens e fazia o que você achava certo fazer. Cada um faz o que acha certo fazer e pronto. Agora, quando eu estou debaixo da palavra de Deus, da lei de Deus, da instrução de Deus, é do jeito que Deus nos instrui, é do jeito que Deus nos orienta. E esse é um problema para muitos, mas para outros esse acaba sendo a grande solução, porque a Bíblia diz: você conhece a verdade te liberta. Conhecereis a verdade te libertará. Então, a partir do momento que eu conheci a verdade, eu fui o quê? Eu fui liberto. Aquele rapaz, ele foi tocado por Deus. Ainda que a Bíblia não mencione que Jesus foi e colocou a mão sobre ele e ministrou na vida dele, e ele, na Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que aquele rapaz foi tocado através da palavra. E a palavra curou, libertou, transformou a vida dele. Muitos, quando são tocados, libertados, curados, restaurados, fazem o quê? Recebem a bênção e tchau e bênção. Achei gente assim. Estou acostumado a ver gente assim. Alguns eu já até sei, já quando aparece porque está passando por um aperto, recebeu a resposta, logo vai sumir. Eu sei, tem uns que passam 3, 4 apertos no ano. E desses 3, 4 apertos que passam, faz visita de 3, 4 semanas no ano. Eu já sei como que funciona. A gente está aqui eu estou há 18 anos. 18 anos, mas já estamos na estrada há algum tempo. Porque a pessoa não entendeu a importância de desenvolver relacionamento. Aquele rapaz, ele foi curado, Eva. Ele foi curado. Ele não estava com Jesus. Mas quando Jesus vai para o templo numa outra oportunidade, Jesus encontra ele no templo. Quer dizer, ele entendeu: eu recebi a minha resposta. A minha resposta produziu na minha vida mudança de postura, de atitude, de comportamento. Agora, eu sei que o meu lugar é estar no templo, louvando, bendizendo e adorando a Deus. E se Ele quiser, pela misericórdia dele, Ele vai me entregar alguma resposta. Se Ele não me entregar resposta nenhuma, não tem problema nenhum. E a maior resposta de todas Ele já me entregou: a salvação. Agora eu preciso cuidar e desenvolver a salvação na minha vida, no meu dia a dia. Quando eu entendo eu estou falando um monte de questões que são básicas, basilares, que são princípios. Quando a pessoa entende, inclusive mandei um vídeo antes, não lembro se mandei só para os vídeos, se
mandei para a membresia no geral, um pregador falando sobre a pessoa entender. Ainda ontem tive uma conversa com o pessoal da mídia, nós estamos conversando, estamos fazendo alguns ajustes necessários a se fazer, e nós falamos sobre a importância de você contribuir, de você ajudar, não com aquele sentimento de quebrar galho. Eu vou lá para ajudar, vou quebrar um galho para o pastor. E quem quebra galho é o quê? Macaco gordo. E aqui nós não estamos precisando de nenhum macaco gordo. Nenhum. As oportunidades que nós damos para a pessoa é para a pessoa desenvolver a vida dela em Cristo e ela servir a Deus com alegria, pela gratidão que Deus, daquilo que Deus fez na vida dela. Então nós conversando, falando, e eu estou dentro desse contexto e eu já vou pontuar com você as questões relacionadas para hoje. Eu não posso, quer dizer, eu até posso, mas não deve ser a motivação minha sair da minha casa para vir para a igreja buscar uma bênção. Eu posso vir buscar uma bênção. Vá pensar, agora o pastor não quer mais liberar a bênção para nós. Eu não sou dono da bênção. O dono da bênção é o corinho que já fala, o dono da bênção é Jesus. Eu não sou dono da bênção. Mas nós, quando nós saímos da nossa casa, deve haver na nossa alegria. Aquela alegria de quando você conheceu sua esposa, quando você conheceu seu marido, lembra? A Márcia, ela falava assim, ela falava que quando eu virava, eu tinha um carro, o Golzinho tinha um escapamento meio barulhento. Quando eu estava virando lá na esquina do shopping, lá, ela morava em Santa Rosa, lá no shopping, ela já escutava o barulho, o ronco do carro. Aí ela ficava esperando eu chegar. Eu falava, eu já sei que você está chegando pelo barulho do carro, você está lá no shopping ainda. Isso aqui é amor. É isso que é amor. Você está entendendo que eu estou fazendo essa brincadeira aí com a distância. Mas ela, quando chegava mais perto, ela já identificava. É igual acontecia com você. Acontecia com a irmã, com o irmão. Chegava namorada, ela ficava feliz. Hoje é dia. Não é igual hoje em dia, que hoje em dia não tem mais dia de namorar. Hoje tem dia de descansar de namorar. Né? Agora é o contrário. Antes tinha dia para namorar, agora é dia de descansar de namorar, porque namora todo dia. Todo dia, toda hora, sem parar. Né? Então agora mudou. Mas aquela alegria no coração. Então quando eu venho para a igreja, templo, a ideia é essa ideia. Eu ir para o templo, não porque eu estou passando um aperto financeiro, não porque eu estou passando um aperto no casamento, não porque eu estou passando um aperto físico, um aperto, seja lá da ordem que for. Eu vou para o templo porque eu vou cultuar ao meu Deus. Eu vou para o templo para cultuar o meu Senhor e o meu Salvador. Se Ele quiser liberar alguma resposta para a minha vida, ótimo. Se tem uma coisa que eu estou precisando é resposta. Preciso de resposta financeira. Preciso de resposta de cura da alma, do corpo, do espírito. Preciso de resposta familiar, conjugal. Estou precisando de umas partes de resposta. Se Deus quiser me liberar alguma resposta, glória a Deus. Mas se Ele não liberar resposta nenhuma, não tem problema também. Eu sigo adorando a Ele. Aliás, a semana passada nós falamos um pouco disso também. Nós conversamos um pouco disso também a respeito de manifestar a Deus. A natureza criada espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E aí nós pensamos juntos um pouco sobre manifestar a Deus na nossa vida e através da nossa vida, não apenas quando nós alcançamos alguma resposta, mas também quando nós estamos passando pela dificuldade, e mesmo na dificuldade, nós fazemos igual o Jó fez. Eu sei em quem eu tenho crido, e sei que na hora certa Ele vai se levantar, e Ele vai agir em meu favor. Aí começa a mudar o contexto da reunião que é feita aos domingos, por exemplo. E não é só no domingo, mas aos domingos
especialmente, eu estou indo entregar para Deus a minha adoração. Eu tenho um Deus. Tem uma canção, eu não dou conta de cantar sozinho, mas tem uma canção que fala: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. E aí segue a música, que começa a subir, daí aí segue. A pessoa ela vai entender: não, eu tenho um Deus. E esse Deus, ele me diz que Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na hora da dificuldade. Então, se eu estiver passando por dificuldade, eu não preciso me preocupar, porque eu sei que Ele vai agir. Eu tenho um Deus que já me avisou, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu não preciso me preocupar, porque pode até ser que as pessoas me abandonem, me deixem, eu fique sozinho ou eu me sinta sozinho, mas Ele estará comigo o tempo todo. Eu tenho um Deus que age na hora certinha, porque Ele sabe qual é a hora certa de entregar a resposta. Esse rapaz, ele passou 38 anos da vida dele com uma dificuldade. Não vamos especular, não vamos inventar história, e tem gente que fica inventando história para ganhar like. Não vamos inventar história. Eu ia falar de uma aberração que eu vi ainda ontem, mas não vou falar. Eu sei que nessas papagaiadas vocês não caem. Graças a Deus por isso. Tem umas papagaiadas bravas, viu? Eu vi a mulher arrancou o sapato dela e começou a cair pó de ouro. Irmão, se eu arrancar o meu sapato, vai cair só um pedaço da sola do meu sapato. Não vai cair pó de ouro, não. Mas a sola esfarelando vai cair, não vai cair. Tem umas coisas que a gente ora, fala, e tem gente que embarca nessa. Porque tem gente que não se reúne para adorar a Deus. Tem gente que se reúne para ver espetáculo, pirotecnia. Para isso. Então, sai que é sua, Tafarel. E vai e abraça esses B.O. aí. E depois procura alguém para ajudar a endireitar aquilo que foi estragado. Enfim, 38 anos. O que ele fez, pastor? Não sabemos. Deus é tão jóia que Ele não deixou nem registrado o que o rapaz fez. Porque senão aí o tribunal humano, o tribunal da internet, o tribunal das igrejas ia começar a avaliar. Está fazendo isso, está fazendo aquilo, vai ficar 38 anos com problema disso. Porque o pessoal gosta de exercer a justiça, o juízo. Né? Então nós não vamos. Deus é tão jóia. O que ele fez? Não sabemos. Só sabemos de uma coisa, que Jesus disse para ele: não vai pecar de novo, senão você vai acabar entrando numa roubada ainda maior. Você vai acabar passando um aperto ainda maior. E aí nós temos que parar e fazer a reflexão em cima desse texto. Não vai pecar de novo, para não ficar pior a situação. Romanos 5:20 vai falar o quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, o pecado, ele não é uma vitamina que nós podemos ou devemos ficar fazendo a hora que nós quisermos, do jeito que nós quisermos, pensando que vamos sair fortalecidos nessa. O pecado, a Bíblia ensina, ele mata. O pecado acaba com a vida da pessoa. O pecado acaba com a família da pessoa.
O pecado acaba com a vida financeira, econômica e profissional da pessoa. O pecado acaba com o casamento da pessoa. O pecado acaba com a estabilidade emocional da pessoa. O pecado acaba com o corpo físico, com a alma e com o espírito da pessoa. O pecado acaba. Por mais que as pessoas fiquem fazendo firula e dizendo, não, que Deus te ama, porque Deus ama, é verdade. Mas Ele não apoia o erro, não apoia o pecado. E esse é o discurso, esse é o sermão para nós nesses dias. Talvez não vai dar tanto ibope assim. Talvez não vai trazer para nós tanto like assim. Talvez não vai juntar à nossa volta um tanto de seguidores. Mas é o que vai nos dar a segurança se Jesus voltar hoje ou se Jesus nos chamar amanhã. É a nossa segurança. Eu estava vendo um vídeo que estava falando, o papai estava falando a respeito de você estar pronto para ser arrebatado. Se você não for arrebatado, você fica aí para grande tribulação e posteriormente para o milênio. Se você não der conta de ser arrebatado, se com a ajuda do Espírito Santo, da palavra sendo pregada com liberdade, a pessoa não conseguiu deixar as práticas do velho homem, na grande tribulação ela não vai dar conta não, porque a porca vai torcer o rabo. Vamos pontuar? Você gosta de anotar, né? A conversa, eu acho que ela está encaminhada. Agora eu acho legal a gente pontuar. Aí os versículos, o Vitor vai nos ajudando, tá, Vitor? Primeira coisa, o problema que é o pecado. E Jesus fala para aquele rapaz, não peque de novo. Talvez antes ele não achava que o pecado fosse um problema, até ele ter encontrado com Jesus. Agora Jesus está alertando ele, o pecado é um problema. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Quem pecou? Essa é uma verdade. Que tem gente que afirma que não, que nós não somos pecadores. Tem gente, inclusive, ensinando aqui, ó, na nossa redondeza, que o homem não é pecador. Isso é mentira. E eles abordam crianças e eles abordam juniores. Eles estão trabalhando para colocar na mente das crianças e dos juniores. Isso acontece aqui na nossa volta. Na nossa volta. Não estou falando nos Estados Unidos, no Japão, nem na Indonésia. Estou falando aqui. Tem gente aqui nessa região evangelizando, dizendo assim, ó, você não é pecador, nós não somos pecadores, nós não temos pecado. Parece que quem escreveu a carta aos Romanos estava equivocado, porque a Bíblia diz que todos pecaram. O pecado é um problema e todos pecaram. Isaías 59:2. Estamos falando no primeiro ponto, o problema do pecado. Isaías 59:2. As suas maldades separaram você do seu. O que o pecado faz? Separa você de Deus. O pecado ele separa. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. Mas a pessoa vai relativizando tudo. A pessoa vai achando e encarando que não tem problema, que não é bem assim. E tem gente que quer debater com a Bíblia. Não tem debate. Eu não estou aberto para debate. Se Deus quisesse me chamar para ser alguém, para debater a palavra, um apologeta para debater a palavra, aí eu teria esse assunto bem resolvido na minha mente, em primeiro lugar. Não estou aqui para debater. Outro dia uma pessoa veio querer me explicar. Ah, mas a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assado, a Bíblia diz cozido e diz frito.
o problema é seu. Fique você com o problema do que a Bíblia diz. Eu vou ficar com aquilo que a Bíblia está nos ensinando a respeito de mantermos uma vida em Cristo saudável, desenvolvendo a nossa salvação. Porque para achar justificativa para pecar, tem até igrejas inclusivas. Vai achar igreja para tudo gosto. Para tudo gosto. Com base na Bíblia. Então, eu não estou aqui, não sou profundo no ensinamento, eu tenho convicção disso daí. Boa parte disso se dá por eu mesmo ter a opção de preferir manter a coisa de uma maneira mais simples, porém clara para o entendimento. Esse texto, essa conversa que nós estamos tendo, a pessoa não tem que ser doutor, não tem que ser mestre, não tem que ser PhD, não tem que ser nada para entender. A pessoa pode até nem saber ler nem escrever, mas está entendendo o que eu estou falando. Está entendendo? Não vai poder falar, poxa vida, Deus, eu vou lá, mas eu não entendo nada que ele fala, mas eu vou lá, porque está perto da minha casa, acabo indo lá. Não. Ó, aqui, ó. A maldade, aí vai ter versão que vai dizer as iniquidades, os pecados, separa você de Deus. Seus pecados escondem você de Deus, o rosto de Deus de você. O seu pecado faz com que Deus não te... E é o que a Bíblia diz. Agora, se quiser fazer o que é errado, pode fazer. Eu não vou brigar com ninguém. Não vou deixar de servir café para ninguém na porta. Quem tomou café hoje? Tá bom o café? Mais ou menos? O café está 90 conto o quilo. Você dá o café, ainda está achando o café mais ou menos. É que veio um café novo na sexta, mudou. Café, acho que Fume, uma coisa assim. Nunca vi essa marca do café. Falei, eu vou fazer esse café, a turma vai querer pegar eu na saída lá depois. Mas é o que tem para hoje. E pela primeira vez eu costumo fazer de pouquinho, aí eu tenho o meu paladar com café, eu adapto no pouco, daí eu multiplico aquela fórmula para uma quantidade maior. Mas hoje eu não fiz. O que está acontecendo, amendoim? O amendoim que passou o café hoje. Isso ele não fala. Então, a amizade vai continuar mesmo. O café vai estar lá fora do mesmo jeito. O biscoito, o pão, o bolo vai estar lá. Se a pessoa quiser fazer, ela faz o que ela quer. Mas aqui em cima, eu estou compartilhando com você o que a Bíblia ensina. Primeiro ponto, o pecado é um problema. Se você não encarar o pecado como um problema, você vai estar dando legalidade para que Deus não ouça a sua voz. Quem disse, pastor? A Bíblia. Se você não encarar o pecado como um problema, você vai estar dando legalidade para que o rosto de Deus ele não seja manifesto a você. A presença de Deus, você vai estar dando legalidade para que você e Deus estejam separados. Você vai clamar e ele não vai te ouvir. Por isso eu perguntei, tem alguém que não é batizado? Todos são batizados. Então com a gente a conversa é diferente. Que o filho, o pai repreende e corrige. Aquele que o pai repreende e corrige o filho a quem ele ama. Então essa conversa é para chamar a nossa atenção, para que nós não normalizemos a prática do pecado. E entenda por pecado tudo aquilo que faz mal para o meu relacionamento com Deus, para o meu relacionamento comigo mesmo, para o meu relacionamento com as pessoas que estão à minha volta. E não tem aquele discurso furado onde a pessoa fala, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Se a vida é sua, ela não é de Jesus. Se ela não é de Jesus, tem que aceitar Jesus logo, senão você vai para o inferno. Não tem negócio, não tem conversa, não tem pessoal, não tem. Nós
temos que saber separar. O café está lá fora do mesmo jeito. Mas nós temos que saber separar a conversa. Amigo, negócio à parte. Jesus falou disso. Eu estou aqui cuidando dos negócios do meu pai. Jesus deixou o assunto bem resolvido. Segundo ponto, para o pecado existe uma solução. Uma solução. Quem deu a resolução para o pecado? Jesus. Por isso que a gente precisa aceitar Jesus. Por isso que a gente precisa entregar a vida para Jesus. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Em quem? E o que Cristo Jesus é? Só não entende quem não quer entender. Ah, pastor, mas eu não sei ler. Ah, mas eu estou falando aqui. Estou lendo o texto com você. Então, é um texto difícil de entender? O texto é claro. O salário do pecado. Salário recebe quem? Quem vive na prática de tal coisa. Se você for hoje ali na frente, ali na agropecuária, ali, falar, viu, eu vim receber meu salário. Que salário? Salário, tem um salário. Não, você não trabalha aqui. Não tem nada para receber aqui. Agora, quem trabalha ali o mês inteiro, a semana toda, tem um salário para receber. Não precisa nem se preocupar. Chega no dia, eu imagino que eles fazem assim, né? Chega no dia certo, eles vão lá e ó, tá aqui seu pagamento, tá aqui seu salário. Você trabalhou, você merece o seu salário. Quem vive no pecado tem o salário, que é a morte. Agora, dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa vida eterna está em Cristo. Eu tenho que ter Cristo. Se eu tiver Cristo, eu tenho vida eterna. Se eu não tiver Cristo, eu não tenho vida eterna. E se eu tiver Cristo, eu tenho que entender, Ele é o meu Senhor. É fácil de entender, não precisa de muita. A pessoa não tem que ser. Vamos embora. Vamos para o terceiro ponto. Então, vamos ler outro versículo do Victor, depois a gente pula para o terceiro ponto. João 3,16. 3,16. Você deve saber até de cor, eu imagino. Mas o irmão José, ele disse que gosta de mim porque eu ponho os textos para a turma ler, né, José? Está dormindo, será? Acordou. É isso. Então vamos ler. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha o quê? Jesus está entregue. Se você crer, se você receber Jesus, você tem vida eterna. É isso. Não vamos ficar inventando história. Vamos para o terceiro ponto agora. A mudança em relação ao pecado. Tem que ter mudança. Tem que ter mudança. A igreja é sal. É luz do mundo e sal da terra. A igreja tem que fazer a diferença. A igreja tem que ser diferente. A igreja é carta viva, escrita não com tinta, mas com o sangue de Jesus. A igreja tem que dar testemunho. Se a igreja não prega, pelo menos testemunho ela tem que dar. Estava conversando ontem com os meninos, com o Gabriel, com o Samuel, com o Adriano, que é o pai deles. Estávamos estudando a Bíblia e eu estava falando com eles de João capítulo 5, que diz: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Jesus falando. Eu estava falando com eles assim: ó, então, a turma pode reclamar do pastor Marcos de um monte de coisa. Eu sei que eu não sou perfeito, queria ser melhor, mas está tudo bem, eu estou em reforma. Mas não vai poder reclamar ninguém. O pastor Marcos, ele se esconde do trabalho, ele é preguiçoso. Eu passei o dia sentado na cadeira, conversando, ajudando, instruindo, orientando. Quando não estava lá, eu estava para cá. 8 da manhã eu estava dando aula. Enquanto o Adriano foi na aula, viu, Mirella? Sábado passado ele faltou, mas ontem ele foi. Passei o dia
dando aula, depois fui dar aula para as crianças, estudando música com as crianças, segui, à tarde eu passei das 2 horas, foi até às 7 horas conversando com pessoas, até às 7 conversando, à noite continuei conversando com pessoas, era 10h30, eu estava finalizando a conversa, 10h30, e sua mulher, hein? Minha mulher foi para a festa de aniversário, ela com meu filho, foi para a festa, e eu fiquei na festa, se a festa que a turma faz, convida a criança e o responsável, quer dizer, como eu não sou responsável por isso, não tem problema nenhum, fiquei aqui conversando, ajudando, orientando, instruindo o líder, mostrando para o líder. Então, a minha fala com eles foi: pode falar um monte de coisa do pastor, não vai falar que o pastor ele não dá exemplo a respeito de como a gente deve viver a nossa vida em Cristo. Não tem problema com a Márcia. As nossas dificuldades é aquela dificuldade que marido e mulher tem mesmo. Eu quero ficar na boa e quero que ela faça tudo. Ela não dá o boi, ela fala: não vou fazer tudo não. Aí ela não faz nada, ela fala: eu que quero ficar na boa, quero que você faça tudo. Aí nós fica nessa luta lá em casa, lá. Ninguém quer fazer nada, mas tem que fazer tudo. Como nós pensamos disso na quarta-feira aqui, quem não veio perdeu. Então a gente segue a nossa vida ali, trabalhando, conversando. Então, não tem problema com a esposa, não tem problema com o dinheiro, não tem problema com os vícios, mas tem as dificuldades do dia a dia a serem ajustadas. A gente tem que se posicionar como exemplo. Como exemplo. Se é pai, você tem que ser um bom exemplo para o seu filho. Se é mãe, você tem que ser um bom exemplo para a sua filha, para o seu filho. Você pode não falar nada, mas você tem que ser bom exemplo. E se você não for um bom exemplo, você não está sendo um bom cristão. E se você não estiver sendo um bom cristão, você precisa questionar a respeito da sua salvação. Porque uma das evidências da salvação é vida transformada em Jesus. É uma das evidências. Então vamos embora para o terceiro ponto. O terceiro ponto que eu já falei para você aí. Mudança em relação ao pecado. Ó. Vamos ler? Eu não falei para você, Vitor? 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criação. Se é nova, as coisas antigas já o quê? E surgiram o quê? Aí não dá. Aí a gente vai ficar conversando e nós não vamos chegar a lugar nenhum. A pessoa está em Cristo faz 3, 4, 5, 10 anos, 30 anos, 50 anos na mesma prática. Não mudou. Mudou de endereço, mudou de CEP, mudou de cabelo, mudou tanta coisa, mas não mudou o comportamento em relação à prática do pecado. Aí está errado. Está errado. E não é o pastor, então o pastor é radical. É a Bíblia que é radical. Jesus é radical. Ele falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É Jesus. Outro versículo, Gálatas 2,20. Nós estamos falando a respeito da mudança em relação ao pecado. Jesus falou para aquele rapaz: que bom que você está agora no tempo, né? Sua vida estava uma desgraça, não estava? Agora sua vida foi mudada, não foi? Está no tempo, não está? Então continua no tempo e para de brincar com o pecado para não ficar pior a sua vida. Jesus falou para o rapaz, aquilo lá está na Bíblia, nós lemos, João. Nós fizemos a leitura. Olha lá, outro texto, Gálatas 2,20. Eu fui crucificado com Cristo. Se foi crucificado, tem que sentir a dor do prego. Se não sentiu dor, fique na dúvida se você foi crucificado mesmo. Mas nem vou continuar nessa conversa por sentir a dor. Assim já não sou eu quem vive, mas quem vive em mim? Cristo. A vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Ele me amou. Ele se entregou por mim. Vamos para o quarto ponto, para finalizar a conversa. Sua barriga deve estar roncando e vontade de tomar o café novo que eu arrumei lá para nós tomar. A graça de Deus está sobre a nossa vida. Valorizemos essa graça.
valorizemos. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas nós não devemos de viver no pecado para trazer sobre nós graça. Isso é uma prática enganosa que tem levado muito crente a se desviar. A pessoa começa bem, no meio do caminho ela está desviada. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça. Graça significa favor não merecido. Por exemplo, você merecia ir para o inferno, ele está te levando para o céu. É isso daí que significa graça. Por meio da fé. Isso não vem de você. É dom de Deus. Não vem por obras para ninguém se achar o tal. Mas eu ajudo a velhinha a atravessar a rua, eu dou alimento na mesa do amor, eu dou roupa para o bazar, eu corto o cabelo de graça de não sei quem, eu faço a unha de graça de não sei quem, eu ajudo na reforma da casa de graça de não sei quem. Por isso que eu vou para o céu. Não é por isso. Se você está pensando que é por isso, você está enganado. Não é por isso. 1 João 1,9. Último versículo que nós vamos ler. 1 João 1,9. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar do quê? De toda injustiça. Então, você vê, há um plano de salvação, há um projeto para mudar a nossa vida, há um projeto para mudar a nossa história, há um projeto. Aí, eu me submeto a esse projeto ou não? Eu aceito esse plano de Deus para a minha vida ou não? Você sabe, eu já me ouvi falar, não sei quantas vezes, não tem meio grávida. Ou está grávida ou não está grávida. Uma coisa meio estranha, acho que é meio grávida. Ou está grávida ou não está grávida. Não existe meio grávida. Assim também não existe meio cristão ou meio salvo. Ou é cristão ou não é cristão. Ou é um salvo ou não é um salvo. Não tem quente e nem frio. Tem o morno. O morno estou a ponto de vomitar. Que é aquela postura da pessoa que ela não toma a sua decisão. Ela não se decide. Não, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Estou crucificado. Sinto as dores da crucificação. Mas eu sigo firme em Jesus. Que Deus nos ajude a pensar melhor sobre essa conversa. Deus nos ajude a pensar melhor sobre nós virmos por dentro para cultuar a Deus, para entregar para Ele louvor, adoração, honra, glória, para dizer para Ele, Deus, eu amo o Senhor, eu agradeço a obra do Senhor na minha vida. Deus, tem uma música que eu gosto muito, é uma das que eu mais gosto, uma das primeiras que eu ouvi, que me mexeu assim, que é aquela música que fala assim, ó, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Vamos ficar em pé. É isso, pessoal. É isso. É a gente não ficar enganado. É a gente não ficar equivocado. É a gente não ficar na dúvida. Deus ama você, tem um plano para você, tem um projeto para a sua vida. Deus tem... Agora, não bobeia, não vacila, não dá margem. Vigiai e orai, o espírito está pronto, a carne é fraca. Pensa nessas coisas, pensa. Depois nós tomamos um café ali na frente, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, sela essa palavra na nossa vida, que seja palavra de vida eterna para todos nós, que nós estejamos com essa palavra de edificação
sendo forjados pelo Senhor. O Senhor quer que nós sejamos salvos. Por isso nós estamos aqui, para ouvir a palavra que vai nos levar à vida eterna. Que a bênção permaneça sobre todos, tanto os que estão aqui dentro desse templo, quanto aqueles, meu Deus, que estão conosco através da transmissão, em nome de Jesus. Diga amém. Quem estava com a gente pela transmissão até o momento, Deus abençoe. Obrigado pela sua companhia. Aniversariante